Boa tarde, amigos da Taberna, Ofícios de Letras. Mais aqui uma vez presente com vocês para conversar sobre a história, não só sobre a história de Guaratinguetá, mas sobre a história do Vale do Paraíba, sobre outras histórias de outros locais, sobre genealogia e, além de tudo, sobre o patrimônio histórico, que é importante, que hoje está sendo muito valorizada essa questão da preservação desse patrimônio histórico, tanto material quanto imaterial. E é exatamente para falar de um desses patrimônios é que eu estou aqui. Nós falamos muito da preservação desses patrimônios que existem, do seu valor intrínseco, dos valores que possam ser despertados através do olhar, de despertar o raciocínio, de despertar nas novas gerações o pensamento de como era a vida cotidiana no século XX, no século XIX, XVIII e anteriores. Eles não podem, se feitas as perguntas devidas, podem nos responder muitas coisas. Então é fundamental que eles também sejam preservados, não só para a cultura, para a educação, mas também para o turismo, já que a cidade de Guaratinguetá, ela se propõe a ser uma cidade turística. Então ela tem que se preocupar realmente com esse patrimônio, e esse patrimônio tem que oferecer não só esses valores que eu acabei citando, mas também como espaços que podem ser ocupados, espaços esses que possam ser nossos, que possam ser por nós apropriados de diversas formas, sem que possamos desfigurá-los, desqualificá-los, enfim. Então hoje nós temos aí uma grande massa de estudos e de atitudes que estão sendo tomadas a respeito desses patrimônios. Então a gente vem falando isso já há algum tempo. E muitos outros também têm discutido a respeito e sempre se aperfeiçoando nesse tipo de assunto. Mas Guaratinguetá também perdeu muito ao longo dos anos o seu patrimônio material, que é o foco da nossa conversa hoje. Não só os prédios antigos, como os comparados a São Luís do Paraitinga, mas como outras tantas casas. Inclusive já estamos perdendo algumas das casas que são casas já do século XX, das décadas de 30 e 40, que estão sendo demolidas pela cidade, e que é uma pena imensa, e sem citar o prédio da prefeitura, a casa do conselheiro, que é complicado também, foi restaurado tudo, mas logo vai precisar novamente de um restauro, mas principalmente a queda da prefeitura, que era o antigo teatro municipal. Mas aconteceu. Se hoje nós temos essa mentalidade que ainda ela não está formada, ela ainda não está incutida na cabeça das pessoas de uma forma espontânea, de uma forma por via da educação, para essa nova geração que não tem a noção exata do que é o patrimônio, imagina patrimônios que desapareceram em idos passados, há 30, 40, 50, 60 anos atrás.
E aí eu aproveito o gancho para falar do patrimônio, de falar desses patrimônios, como eu disse, desaparecidos. E um deles é o cemitério das almas, conhecido. Muita gente ainda guarda na memória se falar desse cemitério. Né? Esse cemitério esteve localizado no bairro das Almas, acima da Santa Casa, e infelizmente ele foi destruído pela passagem da rodovia Presidente Dutra. Naquele período, a arqueologia ela ainda engatinhava nos seus métodos. Então, quando se acontecia de algo, de alguma construção, ferir determinado patrimônio, como acontece, por exemplo, em outros países, como mesmo em Jerusalém, é um exemplo disso, para-se tudo para que se faça um trabalho de prospecção arqueológica, um trabalho arqueológico de levantamento daquilo, ou pelo menos de resguardo do que foi achado. Né? Mas lá era um cemitério grande, não imenso, mas grande, com muitas famílias ali sepultadas, não é? E foi dilapidado. Máquinas passaram por cima dos túmulos, as lápides restantes, que eram de mármore, muitas delas mármore de Carrara, foram carregadas pelos moradores, e depois casas foram construídas por cima. Nós sabemos, nós temos assim, não temos fotografias, pelo menos eu nunca vi, fotografias desse cemitério, mas nós temos uma fotografia do nosso famoso fotógrafo Schellenberg, que numa de suas fotos de Guaratinguetá, ao longe, conseguiu pegar esse cemitério. E também temos Miguel Benício Dutra, que passa pelo Vale do Paraíba, passa em Guaratinguetá, entre metade do século XIX, também retrata esse cemitério ao longe, esse desenho. Esse cemitério ele é um pouco mais antigo, pouca coisa mais antiga que o cemitério dos Passos. Então, ele seria, se existisse, tão rico em arte tumular quanto é o cemitério dos Passos. E sua história é a seguinte: naquele período, entre 1840 e 1850, discutia-se muito a questão da higiene, de se enterrar os corpos dentro das igrejas. Isso é sabido, os corpos eram todos enterrados dentro das igrejas, em determinados espaços, né, dependendo do status social da pessoa, onde ele era enterrado dentro das igrejas. Mas não foi só a questão higiênica que fez com que o cemitério surgissem realmente, principalmente os Passos e o cemitério, que o pessoal diz que é o cemitério das almas, mas é o cemitério da Irmandade de Nossa Senhora das Almas. E a partir dessa questão da discussão higiênica, também suscitou-se um outro problema, um documento que encontramos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a questão já da superlotação desse cemitério, desses enterramentos
dentro das capelas ou dentro da matriz. O espaço já está insuficiente. Então, por medida interesse de alguns, principalmente da Irmandade das Almas, é que se pensou em construir um cemitério. E esse cemitério foi o cemitério das almas. Dizem, né, colocam como fundador da igreja, do cemitério das almas, de Frederico José Cardoso de Araújo Branco. Antônio José Frederico de Araújo Branco. Sim, por quê? Porque ele era tesoureiro da Irmandade das Almas. E ele escreve da necessidade de se ter um local para enterrar essas pessoas. E nós temos um documento assim, traz várias páginas de justificativa a respeito de se construir esse cemitério das almas. Eu sei que o relato do falecido amigo Ernesto Vasconcelos Castro Coelho, que muitas pessoas da família Vieira Novaes estavam sepultados no cemitério das almas, tinham lápides maravilhosos, inclusive Francisco Leme Barbosa, que era comendador, estava sepultado lá, e outras pessoas mais simples também foram sepultadas lá. O Antônio, Antônio José Cardoso de Araújo Branches, ele peticiona então para o governo da província de São Paulo, pedindo providências para a construção desse cemitério, e que na verdade esse cemitério ele já começa a surgir até antes desse pedido de se construir devidamente um cemitério. E assim, no dia 21 de fevereiro, uma quinta-feira de 1856, o vigário Antônio Martiniano de Oliveira faz o sepultamento de 14 pessoas naquele espaço onde seria o cemitério das almas. Ele mesmo escreve isso, 14 cadáveres, inclusive esse do Major Francisco da Silva Leme, que ele cita, que fez esse trabalho de sepultamento, de encomendação dos corpos, do próprio enterramento, né? E aí está a origem desse patrimônio tão importante que desapareceu de Guaratinguetá, que tinha pessoas importantes vivendo lá, foram sepultados lá, vivendo, né? É um modo de dizer. Mas Antônio José Cardoso de Araújo Branches toma essas medidas que foram aceitas, acabou se construindo esse cemitério. Então esse cemitério ele é bem datado, né? O próprio vigário, dia 21 de fevereiro de 1856, surgiu esse cemitério que vai existir por quase 100 anos. E ali se enterrou muita gente. Então imagina-se o que nós perdemos de patrimônio nesse sentido. Então eu vim falar para vocês hoje a respeito disso. Os cemitérios construídos a partir da própria lotação das capelas, principalmente na matriz, e da questão higiênica, que era um fato que já se pensava ser prejudicial das pessoas que frequentavam as missas dentro dessa matriz. Deveria ser uma coisa meio estranha mesmo, né? Você está assistindo uma missa e de repente como está sendo tapado ou algo dessa natureza.
E depois, logo em seguida, surge o Cemitério dos Passos, que também era de uma irmandade. Essas irmandades tinham essas possibilidades. Mesmo ele pedindo ajuda ao governo do estado, ao governo da província, perdão, essas irmandades, elas tinham dinheiro. Inclusive, nós temos no Brasil exemplo de grandes irmandades que eram grandes prestanistas de dinheiro. Não sei se era o caso da Irmandade das Almas. Mas eram pessoas que faziam parte dessas irmandades que possuíam um patrimônio razoável, pessoal, que poderia, logicamente, estar ajudando na construção desse cemitério. Então, nós temos a família Vieira Novaes, Nene Barbosa, que são pessoas que moraram naquele trecho, tiveram chácaras, terras naquele pedaço, na direção dos Motas, principalmente. Eu acho que quem era dos Motas vinha sendo enterrado no cemitério da Irmandade das Almas. Então, tudo isso foi interessante. Então, nós temos, inclusive, assinaturas da família Silva Reis, Marcondes de Moura, Vieira Bessa, Lopes Barbosa, que era Leme Barbosa. Enfim, um patrimônio que desapareceu, que infelizmente não temos mais, mas que nós ficamos com alguns documentos. Né? Quem dera pudéssemos, mas nós podemos reconstituir aqueles que foram sepultados lá, através dos livros de óbitos da paróquia de Santo Antônio. Lá você vai ver, se você pegar, fulano de tal foi sepultado no cemitério na Irmandade das Almas. Né? Então é isso, meus amigos. Para falar de um patrimônio desaparecido, né? Feito pelo progresso, pelo crescimento urbano da cidade, e para deixar para as outras gerações um pouco dessa história e para se pensar daqui por diante como que nós podemos não deixar que isso aconteça com os que já existem por aí e até mesmo esses mais modernos do século XX. Tá bom? Então aí um pouquinho da história do cemitério da Irmandade das Almas e da preocupação com o nosso patrimônio material, Cemitério das Almas. Muito obrigado, meus amigos. Até uma próxima com mais uma conversa conosco aqui no canal Taberna Ofício de Letras e Ideias. Até mais, muito obrigado por sua atenção e voltamos logo.